Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, Atos 8, dos versos 4 até o verso 25. Atos 8, 4 a 25. Seguindo, como nosso pastor tem colocado para a gente, seguindo aí o livro de Atos e falando este ano sobre evangelismo na nossa igreja. Vamos continuar a exposição da palavra em Atos 8, 4 a 25. Quem pode ler para a gente, Diego? Se haviam sido dispersos, pregavam a palavra. Diego, pega o microfone aqui. Oi. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que ela continue trazendo o Teu ensinamento. Abençoa também o diácono Deus, que vai falar sobre ela. E que aquilo que o Senhor queira seja passado para o Teu povo, Pai, nesta noite. Que a gente venha sair melhor do que nós entramos neste lugar, através da Tua palavra poderosa, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Voltando e relembrando, pegando o contexto aí histórico do que aconteceu em Atos desde o começo, desde a descida do Espírito Santo em Atos 1:8, nós vimos, pelas últimas exposições da palavra através do pastor, que Estevão foi apedrejado e morto. E Saulo estava devastando a igreja, entrando nas casas, arrastando cristãos e levando cristãos à prisão, homens e mulheres, e até para a morte. E os discípulos foram dispersos.
Aqueles que estavam seguindo a Cristo começaram a fugir de Jerusalém porque estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos por causa de Paulo. A gente falando de modo humano, né? A gente pode pensar que ali estava acontecendo um retrocesso da igreja, porque as pessoas estavam sendo perseguidas, estavam sendo mortas, estavam sendo tiradas de dentro de casa, estavam fugindo para outras regiões, porque Jerusalém estava sendo, os cristãos de Jerusalém estavam sendo atacados, estavam sendo presos ou mortos. E a gente pode pensar: caramba, Estevão foi morto. Pensar como aquele povo estava pensando, estava imaginando, estava vivendo aquilo, né? Estevão foi morto, agora os cristãos estão sendo perseguidos. Apareceu um homem chamado Paulo, que agora está perseguindo os cristãos e matando todos. E o medo estava ali no meio daquelas pessoas. Satanás estava lutando para silenciar e parar o avanço da igreja. Mas aquilo que parecia para muitos daqueles cristãos uma derrota, era na verdade o cumprimento do plano de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus sempre cumpre o que Ele fala, e as palavras do nosso Senhor Jesus nunca voltam vazias, sempre se cumprem. Jesus falou que o povo dele seria testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como a Samaria e até os confins da terra, em Atos 1:8. E mesmo com a perseguição, mesmo com a morte de Estevão, mesmo com muitos cristãos sendo presos, sendo mortos, sendo levados a julgamento e a prisão, nada consegue se opor à palavra do Senhor e à sua vontade. Aqueles que eram contra a igreja estavam imaginando que a perseguição e a morte de Estevão fariam com que a igreja parasse, fosse destruída e que o avanço do evangelho cessasse. Para eles, se eles conseguissem fazer com que os cristãos tivessem medo e fossem alguns presos, alguns mortos, eles iam parar de falar da palavra do Senhor. Mas ao contrário, Deus faz com que esse mal se transforme em bem. Essa perseguição foi um instrumento que Deus usou para levar o evangelho para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. A cidade de Jerusalém tinha se tornado muito pequena para o evangelho. João Calvino, ele dizia: quando Satanás imagina ter extinguido a igreja, Deus transformou as investidas de Satanás em instrumento para o crescimento da igreja. E foi isso que aconteceu aqui em Atos 8. A igreja perseguida tornou-se uma igreja missionária. As pessoas que saíram de Jerusalém por causa da perseguição, elas foram morar na Judéia, foram morar na Samaria, foram morar em outras regiões, nos confins da terra, e continuaram a falar da palavra do Senhor. Elas não cessaram em falar da palavra do Senhor. O primeiro ponto que Deus quer nos falar hoje à noite, através desse texto, através da palavra, é que Deus transforma crises em oportunidades para o avanço do evangelho. Deus transforma crises em oportunidades para que o evangelho cresça. Amém? Os versículos 4 até o versículo 8, nós vamos ver que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 4 diz: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O que quer dizer isso? Os crentes que foram espalhados, que saíram de Jerusalém por causa da perseguição, eles saíam por toda parte pregando o evangelho. Eles não tiveram medo, eles não pararam. A palavra aqui no texto diz dispersos, quer dizer, indica que esses cristãos que moravam em Jerusalém e foram perseguidos, né? Eles foram jurados de morte, perderam suas casas, perderam a segurança, mas eles não perderam uma coisa: a esperança em Jesus Cristo e na sua palavra. Mesmo sendo escorraçados, mesmo sendo açoitados, mesmo sendo expulsos do seu lar, eles continuaram na perseverança e na esperança de Jesus Cristo.
Amém? Esses irmãos fugindo, eles não se esconderam, mas eles continuaram levando a palavra do Senhor. Uma das provas que a perseguição não anulou a missão está nessa parte do texto, né? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Outra versão da Bíblia diz que eles iam pregando, né? Na minha versão aqui, que é a NVI, ele diz que pregavam a palavra por onde quer que fossem. Mas talvez você tenha uma versão aí, uma Bíblia, na sua versão diz assim: eles iam pregando a palavra. Significa que eles estavam evangelizando por onde eles passavam. E o interessante é que essas pessoas não eram líderes da igreja, não eram os apóstolos, não eram a liderança. No primeiro momento aí de perseguição, não foi Filipe, não foi Pedro e não foi Filipe, não foi Pedro e não foi... Quem é que foi com Pedro? Foi Tiago? João. Não foi Pedro e não foi João. No primeiro momento foram os cristãos simples, pessoas que não eram apóstolos, eram discípulos, pessoas comuns que aceitaram a Jesus Cristo e que tinham fé no Senhor, pessoas como nós, que saíram de suas casas, mas manteram a sua fé e continuaram a viver. Atos 1:8, continuaram a pregar a palavra do Senhor e se tornaram missionários. E não se engane, meus irmãos, Deus frequentemente usa enfermidades, usa desemprego, usa uma mudança inesperada, ter que sair do seu lar, da sua casa, morar em outro estado, em outro bairro, as perdas, as crises familiares, tudo isso Deus pode usar para abrir portas para testemunhar, abrir portas para falar do Senhor. Aquilo que pode parecer um obstáculo pode ser um instrumento para a providência de Deus, para que Deus fale através de você. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E lendo o texto em casa, preparando o sermão, me veio à memória o tempo em que eu estava internado em Recife, quando eu estava com leucemia. Vocês lembram que eu já falei algumas coisas, né, sobre esse tempo, mas eu lembrei que no tempo que eu estava internado ali, tinha hora que eu não sabia se ia sobreviver ou não, se eu ia sair daquele hospital ou não, sair vivo, né? Eu podia sair num saco, como eu vi muitos saindo. 4 pessoas que ficaram comigo no quarto que eu fiquei, das 4 pessoas que ficaram comigo, só uma sobreviveu. Os outros 3 morreram. E quando eu saí um tempo do quarto e fiquei morando perto ali, ia fazer os meus exames, tirar sangue, passar por médico, eu sempre via um saquinho preto saindo, e eu perguntava: quem foi aquele ali? Tal pessoa. E eu tinha conhecido essa pessoa tomando quimioterapia junto com ela e conversando com ela, e ela estava saindo dali num saco. E eu, mesmo vendo tudo isso, mesmo passando por todas essas coisas, eu não desanimei. Eu procurei forças em Deus, no Senhor, e procurei falar do Senhor para as pessoas. Uma das enfermeiras lá, a enfermeira-chefe que estava lá, ela, no dia que eu passei muito mal, que eu fiquei a noite toda acordado, com o pulmão cheio de líquido, fiquei sentado tomando morfina, eu não conseguia dormir, e ela passou a noite todinha procurando uma UTI, porque as UTIs do hospital estavam todas cheias, ela procurando em Recife um hospital que tivesse uma UTI que pudesse me receber. E ela conseguiu, no começo da manhã, uma UTI para que eu pudesse ir para lá. E eu fiz uma amizade com ela, e eu pedi para minha família comprar um livro cristão para entregar a ela. E eu estava falando de Deus para ela, conversando com ela, e ela disse: você acredita em Deus, você é muito forte, eu estou vendo que você tem fé. E eu comecei a falar de Deus para ela. E eu gostava
Eu sempre gostei de brincar com meus amigos, de desenhar na escola, na faculdade. Eu fazia desenhos, com qualquer coisa engraçada que aparecia com os colegas. E eu também fiz isso no hospital. Quando eu comecei a tomar quimioterapia, que eu perdi o meu cabelo, que o cabelo todinho caiu, aí eu comecei a me desenhar como um monge Shaolin, lutando com os ninjas, né? Porque eu estava careca. E colava ali na parede ali junto do meu leito. E colei vários desenhos que eu fiz ali. E eu lembro que um doutor da alegria, ele entrou ali e ele começou a visitar todos os leitos. Ele chegou no leito vizinho ao meu, um senhor que estava lá, e ele começou a brincar com aquele senhor, e aquele senhor, com a cara feia, não deu uma risada. E aí ele veio brincar comigo, com a maleta assim, vestido de médico, né? Não sei se vocês já ouviram falar desses doutores da alegria. Quando ele chegou perto de mim, ele viu os desenhos. Aí fez: mas rapaz, tu tá aqui doente, passando por esse negócio todinho, ainda tá feliz aí, brincando, né? Desenhando. Ele disse: quando eu vier de novo, semana que vem, eu quero um desenho, que você faça um desenho meu. Eu quero um desenho meu. Então, mesmo sem a gente... Às vezes, mesmo sem a gente falar, mesmo sem a gente abrir a boca para evangelizar, mas o exemplo que a gente dá da nossa vida, da nossa fé, as pessoas percebem isso. E aqui em Atos, nós vemos isso. Os cristãos que saíram de Jerusalém, eles começaram a falar de Deus e começaram a viver o cristianismo por onde eles passavam e começaram a alcançar as pessoas. Tanto que a cidade de Samaria, ela começou a se converter e começou a aceitar Jesus Cristo. Amém? E a gente pode dizer assim: não, tudo bem, Samaria é só mais uma cidade, eles passaram por lá, e essa cidade, essa região, né, da Samaria, ela se converteu. Samaria é só uma cidade, não, perdão, mais uma região, e essa região se converteu. Como qualquer região poderia aceitar Jesus Cristo. Mas se a gente for ver o contexto histórico dos judeus e dos samaritanos, se a gente lembrar, né, na Bíblia o que é o ser um judeu e ser um samaritano, a gente vai entender que isso era quase impossível. Porque durante séculos existia uma profunda rivalidade entre judeus e samaritanos. Em 2 Reis 17, nós vamos ver que com a queda do Reino do Norte, os assírios entraram e dominaram a região. E os judeus que estavam ali na Samaria, na região da Samaria, eles se misturaram com os assírios, com outros povos, estabeleceram um casamento, fizeram mistura de religião. E os judeus da Samaria se corromperam, adorando outros deuses e seguindo os deuses das suas esposas e esposos. E os judeus não aceitavam isso, porque os samaritanos, eles deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar outros deuses. Mas através da pregação da palavra e do avanço do evangelho, acontece esse milagre. O evangelho do Senhor, ele derruba muros. E o evangelho do Senhor, nesse momento, uniu a Samaria com a Judéia e com Jerusalém. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, já havia preparado o terreno, já havia pregado naquele lugar quando ele conversou com a mulher samaritana, como o pastor falou aqui ainda há pouco. Jesus já tinha dado o passo inicial. E agora, como Jesus disse que nós faríamos coisas muito maiores do que ele tinha feito. E isso estava se cumprindo. Porque através de Cristo, uma mulher samaritana se converteu e várias pessoas para quem ela falou de Jesus se converteram também. Mas agora, toda a Samaria estava se rendendo aos pés de Jesus Cristo através da sua igreja. Amém? Toda a Samaria estava crendo na cruz de Cristo e na aliança do que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo. Uma coisa que a gente precisa entender também é que o Evangelho, a palavra do Senhor, quando é pregada, ela produz alegria. Amém? Quem aqui é alegre em Cristo? Amém. Quem tem alegria da salvação na sua vida? O verdadeiro crente, ele é sempre alegre. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais que ele realizava,
eles deram atenção ao que Filipe estava pregando. Diz a palavra que espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, versículo 7 e versículo 8, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E o versículo 8 diz: assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Quando o Senhor faz a sua obra, quando o Espírito de Deus está em algum lugar, quando há sinais, milagres, maravilhas, quando a palavra de Deus é anunciada com eficácia, há alegria. Pessoas se alegram, pessoas se convertem. É certo que Filipe, através do poder do Espírito Santo, operou curas, libertação e grandes milagres ali na região da Samaria, como diz a palavra. Mas não foram somente os sinais e maravilhas que produziram essa maior alegria. Foi Cristo Jesus. Cristo Jesus. Um homem chamado David Martin Lloyd Jones, nome grandão, né? É um palavrão. Mas esse homem foi médico, ele se formou em medicina, ele foi teólogo, foi ministro do Evangelho na Inglaterra e foi um dos grandes pregadores da igreja no século XX. E ele disse: a alegria é uma das maiores evidências de uma verdadeira conversão. Quem aceita Jesus Cristo, quem se converte de verdade, ele tem alegria no coração. Amém? Conta-se que um homem recebeu alta após ser curado de uma doença grave no hospital. E quando ele saiu do hospital, ele disse: eita, coisa boa, ganhei mais uns anos de vida. E aí um cristão diz assim: melhor fui eu, que em Cristo eu recebi a vida eterna. Qual dos dois pode trazer mais alegria? Qual dos dois recebeu o maior presente? Nós temos recebido um presente maravilhoso, porque a maior cura não é a cura do corpo, é a cura da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Por aí existem pessoas com dinheiro, com muito dinheiro, que estão vazias. Existem pessoas que estão saudáveis, sem nenhuma doença, mas estão desesperadas. Quem possui Cristo no coração tem uma alegria tão grande que nenhuma circunstância, nenhuma coisa pode roubar. Amém? O segundo ponto é que o Evangelho, ele mostra a diferença entre religião e entre regeneração. Às vezes nós vemos pessoas aí no mundo religiosas, mas elas não são regeneradas. Elas não são transformadas. Então tem uma diferença entre religião e regeneração. Os versículos 9 até o 13 dizem que um homem chamado Simão, ele vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele mesmo se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aqui nos versos 9 a 13, nós vemos aqui o relato da vida de um homem chamado Simão, que era feiticeiro e que praticava magia, enganando e obtendo lucro do povo daquela cidade. Esse homem era conhecido pela região da Samaria, pelas mágicas que ele fazia, pelas obras que ele fazia ali naquele lugar. Diz a palavra aí que a gente leu, que desde o mais rico até os mais pobres, mais humildes, sabiam quem era esse Simão, esse mágico, e chamavam ele de o grande poder de Deus. E ele se ensoberbava por causa disso. Ele se achava, o último pacote da bolacha, como a gente diz. Ele se achava o melhor de todos ali naquele lugar.
Mas Simão, mesmo sendo famoso, mesmo sendo admirado, quando ele viu o que Filipe estava fazendo, ele ficou admirado. Porque o que ele fazia, o que Simão fazia, era enganação, era trapaça, era mentira. Tudo que ele realizava, os sinais que ele realizava eram sinais mentirosos. E quando ele vê sinais verdadeiros, pessoas sendo curadas de verdade, transformadas, endemoniados saindo das pessoas, ele começa a pensar: rapaz, esse cara aí faz mais do que eu faço, é melhor do que eu quero isso daí. E ele foi atrás de Filipe, e diz a palavra que ele creu e que foi batizado. Mas ter uma posição como a de Simão, de conhecimento e de fama, não significa que Simão era um servo de Deus, de que ele era totalmente convertido, que ele tinha se convertido. Ele teve uma experiência religiosa, mas ele não tinha uma conversão verdadeira. Ele não teve um novo nascimento. Simão era um religioso, como todos nós já fomos um dia. Como todos nós já fomos guiados por uma religião vazia, uma religião sem sentido, sem significado para Deus. E além disso, Simão praticava trapaça, engano, enganava as pessoas, se achava importante, se achava poderoso, se achava um homem de poder e prestígio. Ele nutria aquele orgulho de ser conhecido como poder de Deus. Meus irmãos, o orgulho é marca do homem natural. E Simão não tinha se convertido porque era orgulhoso. Simão se engrandecia, Simão queria admiração, queria glória, e o coração caído, aquele que não se converteu, ele ama exaltar a si mesmo. Aquele que realmente se rende aos pés de Jesus Cristo, por meio da graça salvadora de Jesus Cristo, ele se torna humilde. E a partir disso ele não busca glória para si mesmo, mas ele começa a exaltar a pessoa de Jesus Cristo. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E assim é como age o verdadeiro crente, dando glória a Jesus Cristo. Isaías 14:13 diz que Lúcifer, ele caiu porque ele quis ser semelhante a Deus, queria ser igual a Deus. E o pecado sempre vai nos empurrar para o trono, para a glória pessoal. Mas aquele que deixa a sua glória e se rende aos pés de Jesus, ele conhece a verdadeira graça salvadora de Jesus. O verso 12 diz que muitos samaritanos ali creram. Muitos samaritanos chegaram a crer no Senhor Jesus. E Filipe lhe pregou as boas novas, o reino de Jesus Cristo. E eles creram em Filipe, creram no Senhor e foram batizados tanto homens como mulheres. E a graça de Deus rompeu séculos de divisão entre samaritanos e entre judeus. Aqueles homens e mulheres que antes seguiam a falsos deuses, que antes adoravam a falsos deuses, que antes tinham se misturado com outras culturas, com outras religiões, agora se tornam um só povo. Os judeus que seguiam o judaísmo, eles se renderam aos pés de Cristo. E os samaritanos que seguiam outros deuses, também se renderam aos pés de Cristo. E se tornaram um só povo. Você pode entender a dimensão disso? Seria como se hoje, atualmente, Israel e Palestina se convertessem a Jesus Cristo, se juntassem e se tornassem um só povo. Imagina. Foi isso que aconteceu naquela época. Os povos eram inimigos mortais. Queriam destruir um ao outro. E aceitaram a Jesus Cristo e passaram a viver como um só povo. Isso é poder de Deus. Isso é mudança de vida. Jesus mudou essa nação através de homens e mulheres como nós.
que saíram para semear a palavra na Samaria e através da vida também de Filipe, que estava ali pregando. E Jesus também pode fazer isso hoje através da sua vida, através da minha vida. Basta você se dispor e se entregar ao Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Assim como aqueles homens comuns foram perseguidos, foram expulsos de suas casas, mesmo assim, eles se tornaram missionários por onde eles passaram. Voltando à vida de Simão, no verso 13 diz: o próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais que eram realizados. Irmãos, aqui está dizendo que Simão creu e que Simão foi batizado. E ainda mais, Simão seguia Filipe. Simão estava admirado, fascinado com os milagres. Mas o coração de Simão ainda estava preso ao mundo. Pedro, mais tarde, vai dizer para Simão, um pouco mais na palavra: seu coração, Simão, não é reto diante de Deus. Uma pessoa, irmãos, pode morar numa garagem a vida toda, dentro de uma garagem, fazer uma casa dentro de uma garagem, morar ali, mas ele nunca vai ser um carro. Assim foi a vida de Simão. Às vezes, as pessoas lá fora, elas veem a igreja aqui, veem a nós, como servos de Jesus Cristo, veem a igreja como um local de salvação, veem a Jesus Cristo como um local como um Senhor e Salvador, mas elas não se convertem totalmente. Elas são batizadas, elas seguem a Jesus Cristo, elas estão na igreja, mas não são totalmente convertidas como Simão. Batismo não salva, cargo não salva, conhecimento da palavra não salva, emoção não salva. Só a regeneração através de Jesus Cristo produz vida. E Jesus disse: necessário para vocês é nascer de novo. Spurgeon dizia: uma fé que não transforma a vida não salva a alma. A verdadeira conversão, ela deve transformar o ser humano. Você não será visto como cristão só porque você mudou de religião ou porque você mudou de roupa, né? A primeira coisa que diz: agora virou crente, é o tempo todo de gravata, de terno, com uma camisinha. No domingo tu se veste todo bonitinho, sai de casa, às vezes a gente sai lá de casa arrumado, né? Aí o povo fala: eita, Cícera, tá bonita, né? A moça lá do condomínio, amiga de Cícera, tá bonita, tá indo para a igreja, Aí veio de gravata também, os meus amigos lá, conhecidos, né? Olham de gravata, diz: tá indo para a igreja, né? Então, às vezes, não é a roupa que vai mostrar que nós somos servos de Jesus Cristo. Você será visto como cristão quando o seu coração e a sua alma e o seu entendimento estiverem totalmente diante do Senhor. Quando deixarmos de ser nós mesmos e passarmos a ser novas criaturas à semelhança de Jesus Cristo. E o terceiro e último ponto é: a graça de Deus não pode ser comprada. Nos versos 14 a 25, diz o seguinte: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dê-me também essa autoridade, para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro,
Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor, e talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, irmãos, nós vimos anteriormente que Simão creu, Simão foi batizado, Simão seguiu Felipe por todo canto, Simão ficou ali maravilhado com os sinais que Deus operava através da vida de Felipe. Simão tentou comprar a bênção de Deus e comprar o poder do Espírito Santo para poder usar nas pessoas. E ele ainda pensava como uma pessoa mundana. Ele ainda pensava como um mágico. Tudo para ele tinha um preço, tudo para ele era comércio. A busca de posição, de prestígio, de poder ainda estavam na cabeça de Simão. E ele não entendeu que tanto ele como todas as pessoas que estavam ali, elas receberam, elas creram, elas foram batizadas, elas seguiam a Jesus Cristo, mas elas receberam depois o Espírito Santo. E Simão não recebeu esse Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam ali foram abençoadas através da oração de Pedro recebendo o Espírito Santo. Conta-se que um fazendeiro muito rico, ele morreu e deixou uma coleção de obras valiosas e preciosas. E no meio do leilão, o primeiro quadro que foi colocado era um retrato pintado do filho dele, e ninguém se interessou, porque era uma pintura que foi feita dentro da cidade dele, não era uma pintura famosa, e aquele homem tinha vários quadros famosos, várias peças raras, e um velhinho que era empregado, ele disse: eu tenho dinheiro para comprar só esse quadro, e vou comprar. E aí ele fez o lance, ninguém mais fez o lance, e ele levou o quadro. E aí o vendedor que estava ali fazendo o leilão disse: conforme a vontade do proprietário, que estava escrito em cartório, quem ficar com o filho recebe toda a herança. E recebeu tudo que estava ali. Assim é o evangelho. Muitos buscam milagres como Simão, muitos buscam prosperidade, outros buscam poder, mas Deus oferece o filho dele. E quem recebe o filho, recebe tudo. A graça de Deus não pode ser comprada. A graça de Deus é gratuita. Isaías 55:1 diz: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. E hoje em dia não é diferente. Vemos tantos Simões por aí afora, pessoas tentando comprar bênção, pessoas transformando a fé em negócio, em lucro, na televisão, vendendo objetos ungidos, prometendo milagres mediante ofertas. Depende do que você pagar, você vai receber. E João Calvino, ele já dizia: não existe nada mais absurdo do que imaginar que os dons de Deus possam ser vendidos. E Pedro aí vai confrontar essa ganância, esse pecado de Simão, nos versículos 20 a 23, e vai dizer para Simão: Simão, tu tens o coração errado diante de Deus. Pedro, ele não suavizou a verdade, mas ele falou com amor e com sentimento. Verdade sem amor é brutalidade, mas o evangelho, ele traz a verdade em amor. Um médico, quando descobriu que o paciente dele tinha câncer, ele disse: está tudo bem, está tudo ok, não se preocupe. Esse médico, ele não tinha amor pelos seus pacientes. Outro médico diferente daquele, ele chegava para os seus pacientes e dizia: você tem um câncer, mas a gente vai tentar fazer de tudo para que você seja curado. O câncer, ele pode te matar, ele pode te destruir,
mas a gente vai fazer de tudo para que você seja curado. Assim como aconteceu com meu cunhado, com Paulo. Quando eu fui lá no hospital com ele, a médica o atendeu e disse: olha, Paulo, o seu câncer é assim, 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 tem a possibilidade de ser curado, se você seguir o tratamento, e você pode vencer isso. E Pedro diz a Simão: arrepende-te, Simão. E mesmo diante da gravidade do pecado, Simão não quis o remédio. Simão não quis a mudança. Simão não quis o tratamento. Mas ainda há esperança para todos os pecadores. Ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para todo aquele que aceita Jesus Cristo e que se converte. Amém? Deus, através da sua graça e do seu amor, concede o perdão para Simão. Mas infelizmente, ao invés de se derramar aos pés de Jesus, de se arrepender dos maus caminhos, Simão prefere continuar na sua vida de pecado e na sua vida de ignorância, buscando o favor daquelas pessoas que eram enganadas por ele, o dinheiro daquelas pessoas, o prestígio daquelas pessoas. Engraçado que Simão, ele com medo da punição, por não receber o desejo do coração ganancioso dele, ele transfere para os outros a responsabilidade sobre a sua vida. E era uma responsabilidade que era dele. Porque ele chega para Pedro e diz: orem vocês por mim, para que isso que vocês falaram não aconteça comigo. E nós não podemos responsabilizar o pastor, os diáconos, os irmãos da nossa igreja, os vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos familiares, pelos nossos pecados. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos celebrar o memorial. E nesse memorial que o nosso Senhor Jesus deixou para nós, nós vamos relembrar o que Ele fez por nós. A morte na cruz, o seu sangue derramado, a sua ressurreição e a vida que Ele nos deu, a salvação que Ele nos deu. E diz a palavra que precisamos examinar o nosso coração e ver se não temos nenhum pecado e não estamos indignos diante do Senhor. E nós não podemos fazer como Simão, transferir, os nossos erros para aqueles que estão ao nosso redor, para o nosso pastor. Mas nós precisamos deixar as paixões e as vontades da carne e nos rendermos ao Senhor Jesus Cristo e pedirmos perdão sobre os nossos pecados e os nossos erros. Nos colocarmos diante do Senhor em amor. Hoje à noite, nós vimos aqui 3 verdades que estão nesse texto. Mesmo diante das crises que possamos estar passando, mesmo diante das dificuldades que possamos estar passando, Deus transforma essas dificuldades em oportunidades para o avanço do Evangelho. Amém? A segunda coisa é: aqueles que têm uma fé verdadeira não estão presos à religiosidade, como vimos aqui no exemplo de Simão mágico. E a terceira e última é que a salvação é um dom de Deus, uma graça de Deus, e não pode ser comprado. Antes, ele exige um arrependimento genuíno e uma mudança de vida. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, e que ao tomar a ceia, nós possamos lembrar do sacrifício vivo, santo e agradável do Senhor por nós, e que possamos limpar o nosso coração de qualquer dificuldade, de qualquer problema, de qualquer coisa que esteja nos empatando de estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos dê forças diante das dificuldades, nos dê força diante das lutas, e que mesmo que nós passemos por qualquer dificuldade, por qualquer problema, por qualquer luta, mesmo diante de qualquer adversidade,
a gente possa enxergar que essas coisas que estão acontecendo conosco, elas são para a glória de Deus e são um motivo para que nós possamos falar de Jesus para outras pessoas, para que nós possamos levar o Evangelho a outras pessoas, para que mesmo diante de toda a dificuldade, nós possamos ser usados por Deus e pelo seu Espírito Santo para levar o Evangelho. Amém? Amém. Obrigado, meu irmão. Enquanto eu ouvi essa mensagem, passou pela minha cabeça vários Simões, vários. Certamente deve ter um Simão na sua família. Não pelo fato de ser um feiticeiro, mas pelo fato de querer buscar Cristo Jesus somente pelos dons, somente pelos milagres, somente pela cura, ou simplesmente pelo fato de ter status no reino de Deus. Mas assim como aconteceu com Simão, meu irmão, minha irmã, o que precisa de verdade é um arrependimento verdadeiro. Eu sei que é fácil falar isso quando nós estamos aqui na igreja, quando nós vivemos debaixo da graça de Deus. Dizer isso enquanto nós estamos aqui adorando e cultuando a Deus é fácil. Mas o que Jesus requer de você e de mim, que assim como aconteceu com Felipe, como aconteceu com Estevão, 2 diáconos, um foi martirizado por causa de Jesus, outro foi usado para que o nome de Jesus continuasse se expandindo. O que nós presenciamos hoje, meus irmãos, minhas irmãs, é um cumprimento de Deus, da promessa de Deus, quando através de Cristo Jesus ele disse: vocês receberão poder do alto quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, e agora nós estamos vendo a entrada do Evangelho na Samaria. Passou por ela e chegou hoje até os confins da terra, e por isso nós podemos nos considerar filhos de